Olá, terceira série, tudo bem? Vamos para a nossa aula 11 de Química, que vai ter como tema os éteres. Então, os éteres eles são compostos que possuem um átomo de oxigênio localizado entre os átomos de carbono. Ou seja, o oxigênio ele vai ser um heteroátomo, aquele átomo que vai estar separando as cadeias carbônicas, a cadeia carbônica, na verdade, está em duas partes. Então, inicialmente nós vamos aprender como que se faz a nomenclatura de um éter, tá? E depois eu vou passar para vocês algumas informações e dar um exemplo de um éter bem importante. Então, primeiro, nós vamos utilizar o menor grupo funcional. O que é o menor grupo, gente? Então, nós vamos ter lá o oxigênio que vai separar o lado esquerdo do lado direito, normalmente, né? Então, nós vamos contar quantos carbonos tem tanto de um lado como do outro e vamos iniciar sempre pelo menor grupo, tá? Vai ser o prefixo do nome, ou seja, a quantidade de carbono, somente a quantidade de carbono, não se analisa o tipo de ligação aqui, e depois vai se colocar, a palavrinha oxi, tudo junto, tá? Então, por exemplo, 3 carbonos, prop, com ox vai ficar propox. Certo? Acabou? Não, continua. Mas aí analisa o maior grupo e vai para o nome do hidrocarboneto. Ou seja, nós vamos tratar o maior grupo como se fosse um hidrocarboneto. Então vai ser quantidade de carbono, tipo de ligação e hidrocarboneto termina com a letra O. Tá bom, gente? Então quem está meio perdido, lembra que eu assiste as aulas anteriores, tá? Passei para vocês uma tabela, que vocês precisam dessa tabela para saber as nomenclaturas corretas. Então, quem ainda não anotou no caderno que eu pedi para anotar, volta às aulas anteriores, tá? Aula de hidrocarbonetos, nomenclatura, e assiste a aula e copia a tabela, ok? Professor, parece um pouquinho difícil. Esse daqui é um pouquinho complicado devido a gente ter que analisar os grupos funcionais, as quantidades de carbono tanto de um lado como do outro, tá? Então tem que dar bastante atenção mesmo. Por exemplo, esse daqui, ó, o oxigênio está aqui no meio, então uma cadeia carbônica da esquerda, uma cadeia carbônica para a direita, então é um éter, tá bom? Então do lado esquerdo aqui, ó, tem um carbono, do lado direito tem 2, então a nomenclatura diz que vai começar pela menor, então a menor, um carbono, match. Depois da nomenclatura da quantidade de carbono, vai colocar o ox. Então vai ficar metox. Aí vai para a cadeia maior, quantidade de carbonos. Nós temos 2, então vai ser et. Tipo de ligação, ligação simples, então vai ser an. E no caso, para tratar como hidrocarboneto, né, termina com a letra O. Então, o nome desse composto é uma palavra só, tá, gente? O nome é metoxietano, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, se vocês verificarem, o O tá aqui, tem 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, nesse caso aqui, gente, qualquer um pode ser o primeiro e o último, tá? Já que a quantidade é igual. Então, não tem menor, não tem maior, faz de um, depois faz do outro normal. Então, 2 carbonos vai começar com et. Então, o primeiro a gente trata como se fosse o menor, depois do et vamos inserir o oxi. Então, vai ficar etox. Cadeia maior, é a outra, né? Também vai ser et. Ligação simples, an, e vai terminar com O, etano. Então, o nome completo, etoxietano. Beleza? Mais um exemplo. Olha aqui, ó. Oxigênio, 1, 2, 3 do lado esquerdo, 1, 2, 3 do lado direito. Então, também mesma quantidade, né? 3 carbonos, prop. Vai inserir o ox, né? Então, vai ficar propox. 3 carbonos, ligações simples e terminando com O, propano. Então, nome completo, propoxipropano. Ok? Algumas informações sobre os éteres. Então, o éter sempre tem um álcool correspondente com a mesma fórmula molecular. Ou seja, sempre vai ter um álcool que vai ter a mesma quantidade de carbono,
mesma quantidade de oxigênio e mesma quantidade de hidrogênio. É o que nós chamamos de isômero, tá? Então, isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas que são totalmente diferentes. Então, no caso, um vai ser éter, outro vai ser um álcool. Por causa disso, a gente consegue fazer verificar algumas informações dos dois. Uma comparação. Pronto, dá de fazer uma comparação do álcool com o éter, que tem a mesma fórmula molecular. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é a estrutura de um éter. Então, graças à estrutura do éter, todos os éteres eles vão ter baixa polaridade, por causa da estrutura. Tá? E essa baixa polaridade ela vai dar interações moleculares fracas. Então, se vocês lembrarem lá do conteúdo do álcool, os álcools eles vão ter interações moleculares fortes graças a interações de hidrogênios que vão estar presentes nele. Aqui não vai ter interações de hidrogênio, tá bom? Um éter apresenta sempre temperatura de ebulição muito inferior à do álcool, de mesma fórmula molecular. Por exemplo, aqui nós estamos vendo um éter que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Um éter e um álcool, com a mesma quantidade, tá? Ó, em cima o álcool, embaixo o éter. Olha a temperatura de ebulição do álcool, 78 graus Celsius. E do éter, menos 25 graus Celsius. Então, foi o que o texto diz. O do álcool sempre vai ser maior do éter, quando se compara com a mesma fórmula molecular, tá, gente? Outro exemplo aqui, ó, com 4 carbono, 10 hidrogênio e 1 oxigênio. O álcool ele vai ter 118 graus Celsius, a temperatura de ebulição, e do éter vai ter 35. Então, do álcool é bem maior, tá? E outra informação é que à medida que aumenta o número de átomos de carbono, também aumenta a temperatura de fusão e de ebulição. Vou voltar para a tabela. Então, aqui a tabela dá um exemplo com 2 e com 4. Então, comparando só o éter, vai de menos 25, de 2, pula para 35 com 4. Então, o que o texto quer dizer? Que quanto mais carbonos, maior a temperatura vai ficando. Tá bom? Voltando. Aí a informação que o livro dá é sobre o éter dietílico. Então, na nomenclatura que nós utilizamos, ele se chama etoxetano. Então, vai ter 2 carbonos de um lado e 2 do outro. Mas também ele era, não é muito mais hoje, mas ele era muito chamado, na época que foi descoberto, como um éter sulfúrico. Por que ele chamava-se éter sulfúrico, professor? Se nem enxofre tem. Então, para quem não lembra, sulfur vem de enxofre, né? Então, não tem enxofre aqui. Então, na época que ele foi obtido com os alquimistas. E os alquimistas, eles acreditavam que o ácido sulfúrico, que ele é utilizado para fazer o etoxetano, ele participava na composição. Então, acreditava-se que o enxofre entrava na composição. Entendeu? Porém, na hora da reação, ele é só um catalisador, ele vai ser um agente desidratante, ele vai só favorecer a reação. Tanto é, tá aqui, ó, o álcool, aí aqui com a presença do ácido sulfúrico vai virar água e o éter, tá bom? As reações, gente, nós vamos ver melhor no segundo semestre. Vamos ver alguns tipos e vamos até rever algumas reações aqui, vamos verificar também a mecanização de como que elas se dão. Ok? Isso aqui é só mesmo para vocês verificarem como que é a reação, mas não precisa se preocupar que elas não serão cobradas por enquanto ainda não. Outra informação é que esse éter ele é utilizado como anestésico para cirurgias e também para procedimentos dentários. Então, algumas cirurgias e até extrações de dentes ou obturação pode-se utilizar esse tipo de anestésico, ok? Então, por enquanto, por hoje é só. Vamos estudar apenas os éteres. E eu desejo a vocês bom estudo. Até mais.